Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Angela Beck e esse é o canal Lang Idiomas. Para quem não me conhece, eu trabalho desde 2018 com alunos, que estão se preparando para provas de idiomas, principalmente para a prova de admissão à carreira diplomática, certo? E hoje a ideia é falarmos sobre o resumo na prova do CACD, certo? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu venho falar para vocês também da proposta aqui do canal. A gente tem tentado é, trazer novos vídeos para o canal e tal. E eu tenho colocado também, como eu trabalho com inglês, eu tenho colocado também questões, né, resolução de questões. Eu trago também ideias sobre como ir bem na prova de redação. Em inglês, já fiz vídeos aqui no canal e também dou dicas nesse assunto e trabalho com os simulados, né? Nesse sentido, tanto em inglês quanto em francês, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre les résumés en français, certo? E como faire um bom résumé? Como a gente vai fazer um bom resumo em francês, né? Gente, em primeiro lugar, né? C'est lire et comprendre les textes, né? Ler e compreender bem o texto, ok? A primeira coisa é a chave, né? Pegou a sua prova, você vai pegar o seu texto, vai ler o seu texto e entender bem aquele texto, certo? Como entender bem? Como entender bem? Olha, primeiro, qual é a ideia principal do texto? O que o autor deseja transmitir ali com aquele texto, certo? Outra coisa, né? Além da ideia principal do texto, você tem que ver quais são as ideias secundárias, quais são as palavras-chave do texto, certo? Então, ali na sua leitura, você já vai tentar distinguir todos esses elementos do seu texto, ok? Em seguida, você vai ver, bom, eu tenho já nas minhas mãos qual é a ideia do texto, a ideia principal. Eu já sei o que o autor quer com isso, qual é a intenção do autor. Eu já sei quais são as ideias secundárias, aquelas que complementam o texto, as ideias, né, que vão favorecer os meus argumentos principais, né? E eu sei também, né, quais são aí é, as ideias que complementam tudo isso, e aí eu preciso pensar. Aí vem uma dica essencial, né? Além das ideias principais e secundárias, né? Das ideias da principal e as secundárias, né? Você precisa dos sinônimos, certo? Então, você vai reescrever o texto, né? Não é só pegar o texto e reduzi-lo, né, ao mínimo possível. Claro que a banca traz, né, além do consigne, né, que é o comando da questão, que ela quer que você faça o resumo em um número limitado de linhas. Então, você realmente vai ter que reduzir o seu texto, as ideias essenciais e as complementares, né? Mas, além disso, você precisa de uma reescrita, porque você não vai poder. O que você não vai poder fazer é simplesmente copiar o texto, entende? Certo? Então, você precisa utilizar sinônimos, ok? Para, pelo menos, substituir ali, na utilização de sinônimos, essas palavras, né, que eu chamei de palavras-chave, ok? Isso é o essencial, gente, tá? Isso aí é o essencial. Então, à partir de cela, vous allez bâtir
un nouveau texte. Ou seja, a partir disso, você vai construir um novo texto, certo? E dentro disso, utilizando todo aquele repertório de vocabulário que você vem trabalhando ao longo do tempo, tá? Então, o seu texto não pode perder as ideias essenciais, porque senão você perde pontos, né? Você não pode fugir do assunto, você não pode colocar ali no seu resumo assuntos que não convenham, assuntos que não fazem parte daquilo que o autor inicialmente abordou, certo? Não faz parte do seu resumo introduzir ideias complementares que estivessem fora do texto. Não, você vai ter que trabalhar com aquilo que está ali, com aquele texto, certo? Mas você pode utilizar sim os sinônimos, certo? Cuidado, porque nem toda palavra que parece sinônima, dependendo de como você utiliza no texto, ela vai fazer o mesmo sentido. Cuidado com tempos verbais. A utilização inadequada dos tempos verbais vai fazer com que o sentido original do texto mude, certo? Então, se você está trabalhando com o texto original, em cima do texto original, e ele utiliza, por exemplo, o passé composé, e você utilizou l'imperfect, e aí você mudou já o sentido, percebe? Porque o imperfeito, a utilização do tempo imperfeito, do passado no imperfeito, não é a mesma do passé simple e do passé composé, percebe? Em algumas circunstâncias, você pode intercambiar passé simple e passé composé, mas l'imperfect, c'est totalement différent, certo? É totalmente diferente a utilização. Então, você precisa ter cuidado com esses aspectos, né, aí da tradução, ok? Da tradução, não, do resumo. Tudo bem? Então, pessoal, como trabalhar esses aspectos? Gente, se você já tem uma noção, se você já tem um nível intermediário a avançado do francês, seria essencialmente, né, trabalhar treinando simulados, certo? Então, eu indico que vocês façam simulados, né? Eu indico também que treinem, né, bastante aí vocabulário, certo? Um vocabulário extenso. Tudo requer treino. Agora, se você está iniciando hoje, né, você tem uma vaga noção de francês, você é um iniciante, bom, você tem uma jornada um pouquinho mais longa, mas não quer dizer que não seja possível conseguir, né, réussir a faire cela, entendeu? Não é algo tão extraordinário assim. Você consegue, né, atingir o seu objetivo, né? Mas precisa trabalhar um pouquinho mais, ok? Então, se você chegou até aqui, né, e realmente está precisando trabalhar a parte de vocabulário, trabalhar um pouquinho mais o treino com simulados, eu ofereço simulados. Eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo o link lá do meu site. Quem quiser entrar em contato comigo, fico à disposição para trazermos aí, atividades que possam ajudar vocês no treinamento de francês, ok? Então, bom, por hoje eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouquinho eu entro, né, em aula com os meus alunos e eu desejo a vocês boa sorte, né? Bonne chance e que vocês pratiquem bastante, né? Tenham aí bastante força e coragem, e continuem na sua jornada rumo ao CACD, ok? Precisando de mim, estou às ordens. Não esqueçam de curtir, né, o vídeo, compartilhar aí com os amigos, assinar o canal para não perder aí os novos vídeos, ok? E digam aí nos comentários qual é a maior dificuldade que você tem ao tentar fazer um resumo
de um texto, seja em francês, enfim, seja em inglês, ok? Deixe nos comentários. E eu aguardo vocês aí no nosso próximo encontro. A bientôt!